14, Deus tem uma palavra para o meu, para o seu, para os nossos corações nesta noite. Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Amém, igreja? Vamos pôr de pé para a leitura deste texto. Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. O tema da mensagem desta noite é a parábola da festa de casamento. Quem aqui gosta de receber um convite para uma festa de casamento, ou para um aniversário, ou para uma cerimônia importante? Todos nós, né? Gostamos de receber convite. E o texto fala, irmãos, da parábola das bodas da festa de casamento. Vamos ler este texto do 1 ao 14, Mateus 22, do 1 ao 14. Amém, igreja? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados já mortos. Tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E o outro, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pé e mão, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar? Soberano eterno Deus, soberano Deus, fala aos nossos corações nesta noite, Pai. Ilumina e inspira o teu servo. Sabemos que a tua palavra, ó Pai, é o teu evangelho que tem transformado vidas. Tem transformado vidas desde o início do mundo. Este evangelho tem transformado vidas. Desde o século I até o século XXI, este evangelho tem transformado vidas. Muitas vidas, milhões e milhões de vidas, arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa o teu servo nesta noite. Fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto nesta noite, ele fala sobre
a parábola da festa de casamentos. Mateus 22, do 1 ao 14. No início da mensagem, eu disse para os irmãos, quem é que gosta de ser convidado por um casamento, gosta de ser convidado para uma festa ou um aniversário de 15 anos? Todos nós. Eu também gosto. O próprio Senhor Jesus, ele gostava de estar nas festas. Em João capítulo 2, nós vemos ali que o Senhor Jesus, ele foi convidado para as bodas de Caná da Galileia e ele e os seus discípulos foram e frequentaram e participaram daquele casamento. E ali o Senhor Jesus operou um milagre, ele transformou água em vinho. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre o convite que o Senhor Deus, ele fez desde o início do mundo. O mundo, irmãos, de Adão até Abraão tem 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Do Senhor Jesus até os dias de hoje, 2024 anos. E desde o início do mundo, Deus fez convite à humanidade. Nos dias de Noé, Deus usou Noé para fazer um convite. E Noé, por 120 anos, ele pregou e anunciou o evangelho ali, o evangelho de Deus, o evangelho que aquele povo precisava de se arrepender, de se converter. Noé, ele pregou ali 120 anos pregando. E no final, Noé disse, arrependei-vos, porque virá o dilúvio. E esse dilúvio, Deus mandará o dilúvio. E Noé fez a arca, construiu a arca, e ele entrou, ele, seus 3 filhos, suas 3 noras, e ele e a sua esposa. Se salvou 8 almas. Porque quando a arca ela foi fechada, a porta da arca, o anjo do Senhor Deus fechou a porta da arca, aí começou a chover 40 dias e 40 noites, e toda aquela geração morreu porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Mas o convite foi feito. Noé, por 120 anos, ele pregou, arrependei-vos, arrependei-vos, virá o dilúvio, e o povo não se arrependeu. Também, irmãos, nós vemos nos dias de Noé, nos dias de Abraão e de Ló, Sodoma e Gomorra, irmãos, aquelas 2 cidades foram destruídas porque aquelas 2 cidades também não se arrependeram. E foi feito o convite. Ali, Ló, ele fez o convite àquela cidade. Ló, eu creio que ele pregou por muitos anos ali. Ele era juiz naquela cidade. Ele queria que aquele povo se arrependesse. Era também o desejo do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus, que aquelas 2 cidades se arrependessem, e eles não se arrependeram. E aquelas 2 cidades foram destruídas com fogo. Todos morreram, somente Ló e as suas 2 filhas saíram daquela cidade com vida. A sua esposa virou uma estátua de sal. E nós vamos ver, irmãos, que teve cidade que se arrependeu, Nínive. Nínive, o Senhor Deus mandou o profeta Jonas pregar em Nínive. Ele foi para Tarsis, mas depois, dentro do ventre do grande peixe, Jonas, ele ora a Deus, Deus manda ele ir agora a Nínive novamente. Deus dá uma segunda chance para Nínive e para Jonas. E Jonas agora, ele fala, Senhor, eu vou para Nínive. E ele pregou 3 dias ali naquela grande cidade de Nínive, e todos os ninivitas se arrependam, porque foi feito um convite ao arrependimento, e todos os ninivitas, do rei, do maior ao menor, todos os moradores se arrependem dos seus pecados. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre convite, parábola da festa de casamento. Irmãos, o versículo 3 diz assim, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. O rei, o pai desse jovem, ele fez um convite e mandou os seus servos convidar os convidados. E quando os servos daquele rei fez o convite, a algumas pessoas, eles falaram assim, não, nós não vamos. Não queremos ir neste casamento. Não queremos ir nessas bodas. E eles não foram. Irmãos, primeiro, irmãos, no Velho Testamento, Deus enviou seus profetas a chamar o povo de Israel ao arrependimento.
Deus ele fez um convite em Israel através dos seus profetas. Aqui o texto diz que o povo não quis vir, enviou seus servos, o rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Deus, irmãos, enviou os seus profetas maiores, os seus profetas menores, a chamar o povo de Israel ao arrependimento. Deus enviou os profetas a chamar o povo de Israel ao arrependimento. Mas o que o povo de Israel fez? Eles não deram ouvido aos profetas do Senhor. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Durante o reinado do rei Josias, Deus chamou Jeremias e explicou a ele que havia sido preordenado por Deus a ser profeta para as nações do mundo e pregar o arrependimento ao reino de Judá, ao sul. O povo havia rejeitado o Senhor e estava adorando outros deuses. E o profeta Jeremias, o profeta chorão, ele prega uma mensagem de arrependimento e faz o convite ao povo a se arrepender dos seus pecados, a se converter e a abandonar a prática de pecado. E aquele povo não se arrependeu, eles adoraram outros deuses, praticaram pecados e não se arrependeram dos seus pecados. Deus também enviou outros profetas, irmãos, são muitos profetas de Deus, profetas menores, profetas maiores. Deus enviou o profeta Oséias, profeta Amós, profetas Oséias também chama o povo ao arrependimento. E o povo não deu ouvido à voz do profeta Oséias, do profeta Jeremias, do profeta Amós. Eles não se arrependeram dos seus pecados e continuaram ali na prática dos seus pecados. E o Senhor Deus, no Velho Testamento, ele usou os seus profetas. Em Jeremias ele chorou tanto por Israel, por aquela nação, uma nação que é a menina dos olhos de Deus, é a nação santa, é o povo escolhido, mas aquele povo, ele não deu ouvido às vozes dos profetas do Senhor. Irmãos, e não está acontecendo diferente em nossos dias. A palavra tem sido pregada, tem sido anunciada, e as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. As pessoas estão com seus corações duros, endurecidos, e elas estão não querendo ouvir falar de Jesus, não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não querem abandonar o pecado, não querem renunciar aos prazeres da carne, negar a eles mesmos e morrer para este mundo de pecado. Mas Deus, irmãos, ele dá oportunidade. Ele já deu 6.024 anos para o homem arrepender dos seus pecados, desde Adão até os dias de hoje. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. Do Senhor Jesus até os dias que nós vivemos, o Novo Testamento, 2.024 anos. Deus está dando oportunidade a estes povos, as nações, os povos, as nações, mas o homem está com o coração endurecido. Irmãos, lamentavelmente, eu tenho visto tantas pessoas com coração duro, tantas pessoas com coração de pedra, e eles não se arrependem dos seus pecados. Eles vivem uma vida aqui neste mundo como se Jesus não voltasse. Como que eles um dia não iriam acertar contas com Deus no dia do juízo final. Tem pessoas que estão vivendo assim, Jesus não vai voltar. O evangelho foi pregado já há 2024, ele não voltou, e as pessoas estão achando que Jesus não vai voltar, mas ele irá voltar com toda a honra e toda a glória, com todo o poder, com toda a autoridade. Maranata, vem, Senhor Jesus, e ele vai julgar as tribos, povos e as nações, e os nomes que estiverem escritos no livro da vida. Aquela pessoa que aceitou o convite de Deus e se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus será salva, mas quem não crê vai ser condenado a viver eternamente sem Jesus. E Deus, ele está fazendo o convite e eles não quiseram vir. Versículo 3, o povo não quis. Não queremos.
Tem muitas pessoas dizendo assim, eu estou muito novo demais para aceitar Jesus. Quero curtir a vida. Ontem eu convidei 2 jovens e ele me prometeu que estaria aqui, né? 2 jovens. Né? E eu fiquei tão triste quando eu olhei no templo e não vi eles, né? Porque a gente fica triste. A vida é passageira e a vida passa. E passa, a vida passa. Muitas pessoas deixam, vou deixar para amanhã eu aceito Jesus. Eu estou muito novo, quando tiver meus 40 eu não aceito Jesus. Mas a morte, a coisa mais certa que existe no mundo é a morte. E todos nós vamos um dia passar pela morte. Se Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados e esse corpo vai receber um corpo incorruptível. Esse corpo vai ficar aqui na terra e nós vamos receber um corpo celestial, um corpo incorruptível. Se Jesus voltar no arrebatamento, né? Se ele voltar, se estivermos vivos, nós vamos deixar esse corpo. Mas se Jesus, irmãos, demorar mais uns 100 anos, todos nós que estamos aqui, nós vamos morrer, o nosso corpo, a nossa matéria. E as pessoas estão deixando, eu estou muito novo para aceitar Jesus. Aí o Senhor Deus disse para aquele rico insensato, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Aquele homem rico e insensato, ele não tinha preparado a sua alma para encontrar com o Senhor, nosso Deus. O segundo tópico da mensagem desta noite, irmãos, Deus ele fez convite, usou outros homens para fazer convite à humanidade. Também, irmãos, agora no Novo Testamento, Deus ele, no Novo Testamento, ou seja, depois de Cristo, o versículo 4 e o versículo 6, quero ler com os irmãos, depois enviou outros servos. Olha, Deus enviou outros servos dele, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados, já morto, tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo e o outro para o seu negócio. E o outro, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Irmãos, Deus enviou alguns servos deles. A Bíblia fala sobre João Batista, que viveu no mesmo período que o Senhor Jesus viveu, que foi morto, por pregar o evangelho e fazer o convite ao arrependimento. João Batista, ele fazia um convite que o povo tinha que se arrepender, que Herodes tinha que se arrepender do seu pecado. E Herodes mandou matar João Batista, porque João Batista pregava a verdade e ele anunciava o evangelho. E Herodes mandou matar João Batista. Deus enviou, irmão João Batista, enviou também Estevão a pregar as boas novas ao povo de Israel. E eles os mataram. João Batista, irmãos, e Estevão foi morto por pregar o evangelho. Deus enviou seus servos, João Batista e Estevão. João Batista, irmãos, ele prega para Herodes Antipas. João Batista vivia por pregar o evangelho e falar que Herodes estava em adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Por ele pregar e ele falar, Herodias, sua mulher está em pecado com seu... você está em pecado, Herodes, com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. E por ele denunciar o pecado de Herodes com Herodias, Herodes manda matar João Batista e decapitar ele. Por ele pregar o evangelho, por ele pregar a Herodes que ele tinha que se arrepender dos seus pecados, por ele pregar que Herodes estava em pecado, adulterando com a mulher de seu irmão Filipe, Herodias. Herodes manda matar João Batista, decapitar ele. Estevão também, irmãos, foi apedrejado por pregar as verdades do evangelho. Estevão estava, irmãos, em uma sinagoga pregando as verdades do evangelho e pregando que só Jesus Cristo salva, pregando a mensagem poderosa do evangelho. Estevão e os religiosos da época, anciãos e doutores, tiraram Estevão de dentro do templo, levaram ele para fora e apedrejaram Estevão até a morte por ele
pregar a palavra de Deus e pregar contra o pecado e ensinar a palavra de Deus. João Batista, irmão, foi decapitado por pregar a palavra, por pregar contra o pecado. E Estevão foi apedrejado também porque ele pregava a palavra de Deus. O texto diz que, no versículo 6, e os outros que o Senhor Deus enviou. O Senhor Deus enviou outros, João Batista, Estevão. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Estevão e João Batista foi morto por pregar a palavra de Deus. Quantos homens de Deus têm sido mortos? Pastor Francisco, ali de Macaé, ele foi morto por ele pregar a palavra de Deus lá na África, num país onde há muitos muçulmanos. Eles pegaram pastor Francisco dentro do seu carro, bateram nele, mataram ele, queimaram ele dentro do carro. Quantos servos do Senhor foram mortos por pregar a palavra de Deus? Por fazer um convite: arrependei-vos dos seus pecados e creiam em Deus como Senhor e Salvador, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Nós somos perseguidos, às vezes, por pregar a palavra. A igreja do Senhor sempre será perseguida nos países orientais, países asiáticos. Ela é perseguida porque os pastores pregam a verdade, a palavra que liberta, e muitos pastores são perseguidos, são presos, são mortos. E aqui no Brasil não está longe de haver uma perseguição religiosa, não. O governo, irmãos, do anticristo não está longe do anticristo governar as nações, não. E nós vamos ser perseguidos, mas nós não podemos negar a Jesus. Nós temos que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Irmãos, versículo 9 e 10, o 9 e o 10. E depois as saídas, agora o rei manda: meus servos, convida agora homens maus e homens bons, e depois as saídas do caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram tantos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Irmãos, Deus, mais uma vez, no Novo Testamento, Ele chama o homem ao arrependimento. Agora o Senhor Deus, Ele usou os profetas, maiores e menores, usou os seus servos, João Batista e Estevão, que foram mortos, um decapitado e outro pedrejado. E agora o Senhor Deus, Ele usa, o seu próprio Filho e os seus discípulos para pregar as boas novas do Evangelho. O Senhor Jesus e os seus discípulos convidam Israel ao arrependimento. Do versículo 9, versículo 10, nós vamos ver que todos são convidados. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, olha o Senhor Jesus fazendo o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite é para todos, é para bons, para maus, é para pessoas, que são criminosas. Todos precisam se arrepender. Jesus não veio para o são, Jesus não veio para o justo, Ele veio para o injusto, para o pecador, para o doente, que Jesus veio. Irmãos, este Evangelho, o Senhor Jesus, Ele pregou, os seus discípulos pregaram em Israel. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os judeus não o receberam. Ele não receberam os judeus. Os judeus, o Senhor Jesus veio, Ele pregou o amor, Ele pregou a bondade, Ele pregou o arrependimento. O Senhor Jesus, seus discípulos, o Senhor Jesus fez o convite: vinde a mim todos estáis cansados. Vocês, israelitas, estão cansados, vinde a mim. Vinde a mim, vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, doentes.
Vocês que estão enfermos da alma, vinde a mim, disse o Senhor Jesus e os seus discípulos. E o Senhor Jesus disse assim: eu vos aliviarei. O Senhor Jesus fez o convite. Os discípulos do Senhor Jesus fizeram um convite também ao arrependimento. E o povo de Israel, poucos irmãos, poucos, aceitaram Jesus, né? Os 12 discípulos. Depois, em Atos 2, versículo 41, quase 3.000 almas, se arrependeu, se converteu. E se converteu poucos. A maioria dos judeus, eles endureceram os seus corações e eles não creram. Eles estão acreditando que o Messias não veio até hoje. Eles estão aguardando ainda o Messias, o Filho de Deus. Mas Jesus já veio, ele nasceu na plenitude dos tempos. Ele nasceu no século I, no ano 1º. Aos 30 anos, ele foi batizado pelo seu primo João Batista. Aos 33 anos, dos 30 anos aos 33, o seu ministério foi um ministério grandioso. Ele operou milagres, ele fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a sogra de Pedro, né? E ressuscitou o filho da viúva de Naim. E o Senhor Jesus, seu ministério foi um ministério grandioso. E aos 33 anos, ele morreu pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Eu vim para que tenham vida, João 10:10. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, salvação, vida eterna. Ele veio nos dar vida eterna. Ele veio escrever o nome da humanidade no livro da vida. E este convite foi feito aos israelitas e eles endureceram seus corações e não receberam Jesus. Mas este convite que foi feito aos israelitas também é feito a nós. Este evangelho, irmãos, tem sido pregado a nós também. E quantas pessoas que têm ouvido a palavra do evangelho, a pregação do evangelho, quantas pessoas que têm ouvido toda semana a pregação do evangelho, têm ouvido falar que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quantas pessoas estão com seus corações endurecidos. Às vezes nós estamos pregando, irmãos, na cidade de Itaperuna, e eu fico tão triste. Ontem eu preguei para um rapaz e ele está com o coração endurecido e eu tenho orado por ele, para que ele se arrependa e se reconcilie com o Senhor. Eu tenho orado por ele. Um outro rapaz, eu tenho feito convite para ele vir à igreja e o desejo meu é que eles se convertam. O desejo meu como pastor e da igreja também é que toda Itaperuna venha se converter, que todo o Brasil venha se converter, que todas as nações, tribos e povos venham se arrepender dos seus pecados e se converter, porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo pode dar vida eterna ao homem pecador, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Só por Jesus nós somos salvos. Há um hino que diz assim: só por Jesus que nós somos salvos. É só por Jesus. Mediante a fé, nós somos salvos pela graça. Em quarto e último tópico da mensagem dessa noite, irmãos, para entrar nesta festa, você não vai entrar de qualquer maneira. Não. De qualquer maneira, não entra nesta festa. É preciso ter vestes nupcial. Irmãos, o versículo 11 ao 14 fala sobre esta veste. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: arrancai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmãos, sem veste nupcial nós não entramos nesta festa. Sem veste nupcial nós não vamos entrar nos céus.
Sem veste nupcial, nós não vamos viver eternamente no céu, lindo céu. Essas vestes nupcial, irmãos, a Bíblia diz, abra sua Bíblia em Apocalipse 7, do versículo 13, 14, 15, 16, 17. Abra sua Bíblia. Sem essas vestes você não poderá entrar no céu. Apocalipse 7, 13, 14, 15, 16, do 13 ao 17. Apocalipse 7, de 13 ao 17. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras, e as branquearam no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, a veste que nós precisamos, irmãos, para entrar neste lugar é as vestes brancas, pelo sangue, que foi branqueada pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Estas vestes nós vamos entrar no céu, as vestes brancas que o sangue de Cristo Jesus nos purificou. Sem estas vestes nupcial, nós não vamos entrar nas mansões celestiais. É preciso ter o nome escrito no livro da vida para entrar no céu, lindo céu, e ter as suas vestes brancas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus nos purifica, irmãos, de todo o pecado. Irmãos, aqui teve um homem que foi achado sem veste nupcial. Sem veste nupcial você não vai entrar no céu. Este homem ele foi arrancado à força da festa e foi lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Essas trevas exteriores é o inferno. É o lugar que Deus preparou para o diabo e para a morte e para os demônios. Sem veste nupcial não entra no céu. Sem veste nupcial não entra nas mansões celestiais. É necessário ter as vestes brancas, as vestes que o Senhor Jesus vai nos dar. Um dia, quando nós, irmãos, Jesus ele vai voltar entre as nuvens dos céus para buscar a sua noiva. O noivo vai buscar a sua noiva. E quando Jesus voltar, irmãos, nós vamos receber vestes brancas. E sem essas vestes brancas, nós não vamos poder entrar no céu, lindo céu. Sem ter o nome escrito no livro da vida, nós não vamos poder entrar no céu. E eu creio que o seu nome, meu irmão, minha irmã, está escrito no livro da vida. Eu creio que aqui nesta igreja, irmãos, a igreja, já todos os irmãos que estão aqui, que já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o seu nome já foi escrito no livro da vida, porque você um dia aceitou o convite de Jesus. Não sei qual pregador, qual pastor, qual evangelista, qual cristão que pregou para você e fez o convite e convidou você para aceitar Jesus e ofereceu a você um plano de salvação, ofereceu a você vida eterna e você levantou as suas mãos para o Senhor Jesus e o seu nome foi escrito no livro da vida. E um dia, Senhor Jesus, ele vai abrir um livro. A Bíblia diz que esse livro é o livro da vida. Ele vai abrir esse livro no céu e ele vai fazer chamada, ele vai chamar todos os homens e mulheres que receberam Jesus, que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E quando ele fizer essa chamada, eu e você, nós lá estaremos. Eu lá estarei,
para entrar pelos portões das mansões celestiais. Você estará lá para entrar pelos portões das mansões celestiais. Nós estaremos lá e entraremos pelos portões das mansões celestiais. E ali viveremos por toda a eternidade no céu, lindo céu. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena você aqui neste mundo renunciar tudo neste mundo por amor a Cristo Jesus. Vai valer a pena você aqui neste mundo combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, e fechar os olhos, abrir os olhos lá no céu, lindo céu. Vai valer a pena. Fique de pé, igreja, nós vamos orar nesta noite. Estaremos orando por nossas vidas, pela vida da igreja, pela vida desta noiva, a noiva do Senhor Jesus, que está se preparando para as bodas do Cordeiro. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, este convite sempre foi feito à humanidade. Este convite foi feito antes de Cristo, pelos profetas maiores, profetas menores. Abraão fez o convite, Ló fez o convite em Sodoma e Gomorra, Jonas fez o convite em Nínive. Este convite foi feito lá nos dias de Noé. Esse convite foi feito pelos discípulos. O Senhor Jesus também fez este convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas a humanidade até os dias de hoje, multidões de pessoas estão com seus corações endurecidos. Multidões de pessoas disseram não para Jesus. Multidões de pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Mas uma coisa eu tenho por certo, que aquele que recebeu Jesus, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, um dia vai morar por toda a eternidade no céu, lindo céu, ruas de ouro e de cristal, aonde tem um rio de água cristalina que desce do trono de Deus. Lá tem uma árvore, a árvore da vida, que é saúde para as nações, as suas folhas. E nós vamos viver no céu. Vai ser tão bom, vai valer a pena. Pai, abençoa, Pai, a tua igreja. Guarda a tua igreja, Pai. Que a tua igreja não possa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas que ela possa permanecer no caminho estreito, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a igreja possa continuar olhando para Jesus. Que nós possamos permanecer olhando para Jesus até o fim. Pai, abençoa a tua igreja, nós oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém.